Queridos, vamos dar continuidade à nossa série de mensagens sobre o Sermão do Monte, e eu vou convidar os irmãos a abrirem comigo no capítulo 5. Capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Nós vamos fazer a leitura a partir do verso 43. Mateus, capítulo 5, leitura a partir do verso 43. Todos acharam? Amém. E o texto diz o seguinte: Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, ame os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está no céu. Porque ele faz raiar o sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Vamos orar, queridos? Senhor, nos orienta, Pai. Nos orienta a compreender a Tua vontade, Pai, a compreender essa ordem que é de extrema importância para a Sua igreja. E além de ser de extrema importância, é um caminho que nós sabemos que é difícil, Pai. Mas nós cremos que com o poder do Teu Santo Espírito habitando em nós, nós podemos ser capazes de amar os nossos inimigos. Por isso nos ajuda, Pai, a compreender essa verdade. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos completando aqui com esse texto o capítulo 5 de Mateus. E não só completando aqui o capítulo 5, mas nós estamos também terminando pelo menos um terço do Sermão do Monte, já que o Sermão do Monte compreende o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. E além de tudo isso, nós também estamos terminando essa revisão que Jesus está fazendo sobre a lei, né? Recapitulando, queridos, tudo aquilo que a gente já viu no capítulo 5 de Mateus, nós percebemos que Jesus ele instrui seus discípulos a compreender como nós podemos ser felizes verdadeiramente diante do Pai. Então ele apresenta as bem-aventuranças. Bem-aventurado o pobre de espírito, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, e etc. Jesus ele apresenta o verdadeiro significado de ser feliz na perspectiva do reino de Deus. Depois, Jesus ele fala sobre a responsabilidade da igreja de ser sal e luz do mundo, de darmos sabor, de iluminarmos a humanidade com as boas novas do Evangelho. E depois ele fala que só é possível cumprir essa responsabilidade de ser sal e luz se nós observamos a lei. Por isso Jesus ele fala, olha, eu não vim para abolir a lei, eu vim para cumpri-la. E fazer com que vocês, como discípulos, também cumpram. Então, a partir daí, Jesus ele faz uma revisão dos mandamentos. Né? Ele faz uma revisão de alguns dos 10 mandamentos. Ele reinterpreta o capítulo 6, o mandamento 5 e 6 dos 10 mandamentos que fala sobre não matarás, não adulterarás. E ele também corrige algumas leis na Torá, falando sobre juramento, sobre justiça. E agora, queridos, ele está corrigindo a lei do amor ao próximo. Para ser mais específico, ele está nos orientando a amar o nosso inimigo. Coisa fácil, né? Coisa tranquila, de boa, só que não, né? Amar os nossos inimigos. E esse é o tema do nosso sermão, amando os nossos inimigos. Amando os nossos inimigos. E por que Jesus está tendo que tratar sobre esse tema? Porque os judeus do seu tempo torceram a lei de tal maneira que eles passaram a legitimar o ódio.
a legitimar o ódio pelos seus inimigos. E de que forma eles faziam isso? Eles acrescentaram uma sentença na lei que não existe em lugar nenhum da Bíblia. Eles diziam, ame o seu próximo, aí eles acrescentavam, e odeie o seu inimigo. Eles legitimaram o ódio, mesmo que seja pelo inimigo. E por que eles fizeram esse acréscimo? Porque eles passaram a interpretar o próximo não de uma maneira geral. Eles passaram a interpretar o próximo apenas como seus irmãos de fé. Próximo para eles não era toda a humanidade, era só algumas pessoas que eles consideravam irmãos. E essa discussão no tempo de Jesus era muito recorrente. Quem é meu próximo? Jesus ele conta a parábola do bom samaritano sob essa pergunta, né? Quem é o próximo que eu devo amar? Um escriba pergunta isso para Jesus. E é interessante, queridos, que na pergunta desse escriba, nós já percebemos de forma implícita aquilo que está no coração deles, né? Se ele está perguntando quem é o próximo, então isso significa que eles não consideram que todos são próximos. Se está perguntando, quem é meu próximo? Então Jesus, com a sua parábola, o que ele ensina? Próximo é todo aquele que você encontra no seu caminho e precisa da sua ajuda, que precisa do seu amor, que precisa do seu auxílio. E é interessante, queridos, que essa interpretação, ela não tem base, além de não ter essa sentença na Bíblia, odeie o seu inimigo, ela não tem base para chegar a essa conclusão. Em Levítico capítulo 19, existem algumas leis que são dadas pelo Senhor ao povo de Israel, e uma delas, no verso 33 e 34, diz o seguinte, ame o estrangeiro, acolha o estrangeiro como se ele fosse nativo da sua terra, porque um dia vocês foram estrangeiros na terra do Egito. E também tinha a orientação de amor pelo povo de dentro da sua nação. Não nutra vingança, ódio, amargura por pessoas de dentro do seu povo. Antes, ame o seu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Palavras, queridos, do próprio Deus. Então, a pergunta que a gente se faz é o seguinte, da onde os escribas e fariseus tiraram essa interpretação? Que loucura é essa? Se não existe essa sentença, se não existe base bíblica para essa compreensão, por que os judeus chegaram a essa conclusão? O ódio que os judeus eles nutriam pelos estrangeiros era tão grande, por conta dos sucessivos impérios que passaram em Israel, que tornaram eles vassalos, escravos, que tiraram a independência deles como nação, que profanaram o templo, que eles torceram a lei para que, de alguma forma, esse ódio ele fosse legitimado pelo estrangeiro. Tamanha a aversão que eles tinham pelo estrangeiro. E não só pelos estrangeiros, queridos, até pessoas de dentro do próprio povo. Pessoas do reino do norte, né, galileus, samaritanos. Por quê? Porque os galileus e samaritanos, esse povo ele foi miscigenado por estrangeiros. Então os judeus eles passaram a nutrir também ódio por pessoas de dentro do próprio povo. Então eles odiavam os gregos, os romanos, os samaritanos, os galileus. E a grande realidade, queridos, é que o povo de Israel não era só escravo de um império. Eles passaram a se tornar escravos da sua própria história de opressão. Eles se tornaram reféns da sua própria história de amargura e de ressentimento. Por isso aqui, queridos, a gente aprende uma primeira lição. Para amar os nossos inimigos, nós não podemos fomentar ódio no coração. Para amar os nossos inimigos, nós não podemos fomentar amargura no peito. Porque se nós fizermos isso, queridos, nós corremos um sério risco de fomentar ódio
de fomentar a amargura e condicionar a nossa interpretação da palavra de Deus. E começar a colocar na boca de Deus coisas que Ele nunca falou, por causa do nosso ódio. Aí a gente vai começar a dizer que é ensino de Deus, aquilo que é ensino do inferno. Por quê? Por causa de ódio, amargura sendo nutrida no coração, queridos. E isso acontece também no nosso contexto. Às vezes, para poder justificar a nossa truculência, a gente diz, não, Deus me fez assim, é meu temperamento, eu sou dessa forma, né? É minha personalidade, Deus me fez assim. Mas será que Cristo não quer redimir a nossa personalidade? Será que Cristo não quer redimir o nosso temperamento? Aí, com o afã de dizer que a gente está sendo reto, a gente confunde franqueza com ser invasivo. A gente confunde franqueza com ser mal educado. Aí a gente confunde correção com hostilidade. Aí a gente camufla essa percepção dizendo, não, Deus me fez assim, é minha personalidade. Não, não é. Jesus, ele deseja redimir o nosso temperamento de tal maneira que se nós precisarmos corrigir alguém, a gente vai fazer isso em amor. A gente vai fazer isso com graça, sem expor ninguém. Porque no final das contas, queridos, toda correção, ela tem como objetivo restaurar a vida do outro. Não é criar inimizade, dissensão. Por isso, queridos, nós devemos tomar cuidado para não colocar na boca de Deus aquilo que Deus nunca falou, por causa do nosso temperamento, por causa do nosso ódio, por causa da nossa amargura. Precisamos tomar cuidado, queridos, cuidado. Então Jesus, ele diz, olha, no lugar de fomentar o ódio, no lugar de fomentar a amargura, amem os seus inimigos. Amem os pecadores. Amem o perdido. Queridos, a lei de Deus nos humilha, né? A lei de Deus nos confronta com coisas que a gente não consegue fazer. E por isso é uma ordem. Seria muito fácil a gente cumprir a ordem dos fariseus, né? Odiar os nossos inimigos. A gente faria isso com maestria, não precisa nem de ordem, não precisa nem falar para fazer isso, porque a gente já faz, né? Agora, a lei de Deus nos coloca de joelhos na presença de Deus. Por isso é uma ordem, porque ela revela a nossa vulnerabilidade, ela revela o nosso pecado, ela revela as nossas incapacidades. E por isso Deus, ele configura essa lei como uma ordem. Apesar desse caminho ser difícil, queridos, porque é muito difícil, sem demagogia, sem hipocrisia, é muito difícil, porque ele nos humilha, porque ele nos coloca de joelhos. Por outro lado, apesar de difícil, esse é um caminho excelente. Esse é um caminho sublime, porque revela a natureza de Cristo, porque revela a natureza de Deus. E, queridos, se nós quisermos ter a pretensão de viver na eternidade, num reino de amor, a gente precisa pavimentar amor agora. Amor pelo inimigo agora. Nós precisamos pavimentar esse caminho, porque esse é o caminho do discípulo de Cristo. O discípulo de Cristo nega a si mesmo, nega o seu ódio, nega as suas predisposições, para poder fazer aquilo que nos é exigido, em amor a Deus, amando os nossos inimigos. Esse é o padrão do discipulado de Jesus, nada menos do que isso. Nada menos do que isso. O chamado do discípulo de Jesus é carregar a sua cruz, negar a si mesmo e segui-lo no caminho da vida. Esse é o caminho do discipulado cristão.
E esse caminho, ele implica amar os nossos inimigos. Negar a si mesmo. Então, esse é o segundo ponto que nós percebemos aqui. Nós amamos o nosso inimigo porque essa é uma ordem divina. É uma ordem sublime. É uma ordem que pavimenta o nosso caminho na eternidade, no reino de amor de Deus. Amém, queridos? Então, depois de ordenar o fato de que nós devemos amar os nossos inimigos, Jesus ele nos dá alguns conselhos, como é de praxe. Ele corrige a lei, ele reinterpreta essa lei e depois ele dá conselhos para a gente seguir, conselhos práticos. E Jesus ele apresenta 4 conselhos. O primeiro conselho diz respeito a como devemos amar, e os outros 3 conselhos dizem respeito ao porquê devemos amar. 1 como e 3 porquês. E o primeiro conselho que fala como devemos amar, Jesus ele diz o seguinte: ame o seu inimigo e ore por quem o persegue. Ore pelo pecador. Ore pelo perdido. Esse é o como do amor ao inimigo. Nós amamos orando pelo outro. Essa é uma característica ativa. Aí vocês dizem assim, pastor, mas eu não estou orando nem pelos meus. Eu não estou orando nem por quem me ama, por quem eu amo. Eu não estou orando nem pela minha família direito, nem pela igreja. Aí você vem com essa, joga no meu peito, ora pelo seu inimigo. Como assim? Essa é a exigência de Jesus. Orar pelos nossos inimigos. Jesus ele está nos chamando, queridos, a substituir a vingança que é proveniente do ódio pela bênção que é proveniente do amor. Porque é próprio, queridos, de quem odeia se vingar, guardar amargura, se ressentir. Mas é próprio de quem ama abençoar aqueles que o perseguem orando. Abençoar aqueles que o perseguem sendo caridoso, sendo misericordioso. E aqui nós percebemos, queridos, que essa ordem de abençoar os nossos inimigos é uma ordem ativa, não é uma ordem passiva, no sentido de que quando nós amamos os nossos inimigos, logo a gente deixa de odiar. Pelo contrário, tem vezes que a gente não consegue, expurgar esse sentimento do nosso coração. Às vezes não dá, é difícil. E se não fosse uma ação, a gente dificilmente conseguiria nutrir essa ordem de forma obediente. Se dependesse do nosso sentimento, se dependesse dos nossos afetos, a gente estava lascado. Mas essa é uma ordem ativa. Em 1 Coríntios, capítulo 13, quando o apóstolo Paulo ele fala sobre amor, todas as características que Paulo fala sobre amor são características ativas. São ações. Nenhuma fala sobre sentimento, nenhuma fala sobre afeto. Todas elas são características ativas. Mas eu queria fazer um desafio para a igreja aqui. Queria fazer uma pergunta desafiadora para a igreja. Será que, pelo fato do amor, ele ser ativo, ele ser uma ação, será que ele não pode ser nutrido com afeto? Será que Cristo não nos dá a possibilidade, a partir do poder do Espírito Santo, de nutrir afeto pelos nossos inimigos? E não só expressar o nosso amor de forma ativa? João Calvino, comentando sobre isso, ele fala algo para mim que é extraordinário. Ele diz o seguinte: a única expressão de amor mencionada por Jesus é a oração. Porque, segundo ele, somente a oração diante do Espírito Santo desarma o nosso coração diante do inimigo. É somente quando nós nos colocamos de joelhos na presença de Deus para poder orar pelos nossos inimigos que nos tornamos aptos para nutrir algum tipo de compaixão por ele.
que João Calvino está dizendo aqui? Que Jesus, ele poderia falar qualquer característica do amor, qualquer expressão de amor, e ele usa a oração. E ele fala que Jesus usa a oração para poder falar de uma expressão de amor, porque a oração é a única prática de amor que nos coloca de joelhos na presença do Espírito Santo para poder orar pelos nossos inimigos. E nesse movimento de oração, o Espírito Santo desarma o nosso coração. Ele desarma o nosso rancor. Ele desarma a nossa amargura. E nutre um pouco de compaixão pelo perdido. Pelo poder do Espírito Santo. Como diz a música que a gente estava cantando aqui, isso é dom de Deus. Não vem de nós. Não é essa a exigência de Deus para Jonas? Deus, ele se dirige para Jonas, repreendendo ele, falando assim, olha, você sente compaixão por uma planta que você não regou, que você não plantou, que você não criou, só porque te dava sombra e descanso, mas você se ira comigo porque eu me compadeço do meu povo? Porque eu me compadeço dos ninivitas, que são obras da minha mão? Esse é o chamado de Deus para a igreja também, queridos. Esse é o chamado de Deus para a igreja. Aí vocês vão dizer assim, pastor, isso é muito puritano. Amar como ação, beleza, agora, nutrir afeto? Estevão não orou enquanto era apedrejado? E disse, não impute esse pecado sobre eles. Jesus não orou na cruz enquanto entregava o seu espírito, enquanto morria. Perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. A igreja primitiva, queridos, eles abençoavam os romanos enquanto os romanos o matavam, torturavam, oprimiam. Então, obrigado. Então, com a graça de Cristo Jesus e com o poder do Espírito Santo que opera em nós, nós podemos tudo aquilo que a Bíblia diz que a gente pode fazer. Queridos, a igreja no Brasil, ela tem andado de forma superficial, porque ela deixou de acreditar naquilo que a Bíblia diz que a gente pode viver e realizar em Cristo Jesus, mediante a fé. Jesus, ele está chamando a gente para nadar em águas profundas e a gente está se contentando em andar no raso, com a água na canela. Porque nós perdemos a confiança na palavra de Deus. A palavra de Deus, querido, é aquela que converte criminosos, é aquela que transforma um homem simples num alguém cheio de autoridade. Essa é a palavra de Deus, queridos. Será que Deus, ele não pode nos tornar pessoas cheias de compaixão pelo perdido? Pelo inimigo? Claro que pode, queridos, porque a palavra de Deus é viva e poderosa. Ela nos tira da zona de conforto e nos faz andar à altura de Cristo. Podemos, queridos. Nós precisamos de fé. Nós precisamos nos colocar de joelhos na presença do Senhor e orar, buscar a face de Deus. Porque somente assim o nosso coração é desarmado pela amargura, pelo ódio, diante do Espírito Santo, que pode todas as coisas em nós e através de nós. Então esse é o primeiro conselho de Jesus. Como nós amamos o nosso inimigo? Abençoando eles. Abençoando de todas as formas, com caridade, com misericórdia e principalmente com oração. Com oração. Segundo o conselho de Jesus, agora Jesus ele fala sobre por que devemos amar o nosso inimigo.
E ele diz o seguinte: nós devemos amar o nosso inimigo, orar por quem nos persegue, porque isso é próprio do Filho de Deus. Isso é próprio de quem testifica a sua filiação diante do Pai. E ele continua dizendo: porque Deus faz raiar o sol e derramar a chuva sobre maus e bons, sobre justos e injustos. O que Jesus está querendo ensinar aqui, queridos? Que ele faz raiar o sol e derramar a chuva sobre justos e injustos, porque ele cuida de toda a humanidade, apesar do seu pecado, apesar da sua vulnerabilidade. Ele cuida de todos. Ele ama a humanidade, porque todos eles, queridos, sem exceção, são obra das mãos de Deus, são criação de Deus. Então é próprio dos filhos de Deus imitá-lo. Por isso nós amamos a humanidade. Por isso nós amamos a criação, apesar do seu pecado. Porque nós cremos que a criação é obra das mãos poderosas de Deus. Então, o Senhor, queridos, Ele olha para a humanidade para além da sua maldade, para além do seu pecado. O que Ele enxerga é a criação dEle. Por isso, Cristo nos convida a olhar para além da maldade igualmente do ser humano, enxergando a criação como obra das mãos de Deus, enxergando a humanidade como irmãos de Gênese, de criação. Porque todos nós fomos criados por Deus à imagem e semelhança. Portanto, em termos de Gênese, de criação, nós somos irmãos da humanidade. Nós somos irmãos. Nem sempre irmãos de fé, mas em todos os casos, irmão de criação, irmão de Gênese. Por isso nós somos desafiados a amar os inimigos, porque nós cremos que para além da maldade dos inimigos, existe um ser humano que foi criado à imagem e semelhança de Deus. E essa teologia, queridos, ela é de vital importância para os tempos que a gente tem vivido. Tempo de ódio, de hostilidade, de polarização, que em muitas ocasiões faz a gente desumanizar a figura do outro. Sabe aquele sentimento pelo outro, no qual a gente não consegue nem ouvir a voz da pessoa, não consegue nem ouvir o nome da pessoa, em que a gente não consegue ouvir nem a pessoa falando 1 minuto, que a gente não consegue conversar com essa pessoa 1 minuto. Quando essa pessoa se torna tema das discussões, das conversas, a gente já sente aquele desgosto. Existe uma grande probabilidade de nós estarmos desumanizando a figura dessa pessoa. Sabe por quê, queridos? Porque nós só sentimos repulsa ao ponto da gente não conseguir nem ouvir o nome de alguém em contextos em que a gente reduz a figura de alguém a uma característica que a gente não gosta. Então, fulano de tal, não é o fulano de tal, é a pessoa que votou em X e em Y. Fulano de tal, não é essa pessoa que está dizendo. Fulano de tal é comunista, é fascista. Queridos, essa era a tática que nas guerras eram utilizadas. O que os exércitos faziam para poder angariar apoio do povo na destruição do seu inimigo? Desumanizar a figura do nosso inimigo. Então, nos campos de concentração nazista, o que os nazistas faziam? A gente está destruindo não ser humano, a gente está destruindo judeu. E judeu não é provido de sentimento, judeu não é provido de emoções, porque ele é judeu.
No período escravocrata, não, esse aqui não é ser humano, esse aqui é uma ferramenta de trabalho. Esse aqui é uma mercadoria, é um escravo. E guardadas as devidas proporções, não é isso que a gente faz muitas vezes, queridos? Nós reduzimos a figura de um ser humano a uma característica que a gente não gosta. Aí a gente para de falar com o outro, sente repulsa pelo outro, porque a pessoa vota em fulano, vota em ciclano, porque ele é comunista, é fascista, porque ele tem comportamento X, Y, porque ele é de igreja tal, porque ele tem posição teológica tal. Pelo amor de Deus, queridos, isso é desumanização. E Jesus, ele nos chama a olhar para além da maldade, para além da característica, por mais problemática que ela seja, queridos. Jesus, ele nos chama para poder olhar para além dessas características. Porque todos são obras das mãos de Deus. E, queridos, na mesa do Senhor, aonde se sentará Abraão, Isaque, Jacó, se sentará publicanos, gregos, romanos, pagãos, fascistas, comunistas, quem votou em X, quem votou em Y, porque na mesa de Cristo há graça, há arrependimento, há justificação, há misericórdia. Então a gente tem que parar, queridos, de desumanizar o outro por causa de característica que a gente não gosta. E eu não estou dizendo para os irmãos perderem o seu senso crítico, porque isso é uma coisa. Outra coisa é a gente desumanizar a figura de alguém, por causa do nosso ódio. Então esse é o segundo conselho de Jesus. Nós amamos o nosso inimigo, porque o próprio Pai Celestial ama a humanidade. Nós amamos o inimigo, porque o próprio Pai Celestial ama a humanidade. Então Jesus, ele parte para o terceiro conselho e o segundo porquê. Por que a gente deve amar o nosso inimigo? E Jesus, ele diz o seguinte: quando vocês amam quem os ama, que mérito tem nisso? Até os publicanos fazem isso. Se vocês saudarem os seus irmãos, que mérito tem isso? Até os pagãos fazem isso. O que Jesus está ensinando aqui, queridos? Jesus está fazendo uma forte crítica aos judeus do seu tempo. Jesus está nivelando o padrão de comportamento do judeu no que tange o amor ao dos publicanos e dos pagãos. Quem eram os pagãos do tempo de Jesus? Eram aqueles que não criam no Deus verdadeiro. Eram aqueles que cultivavam falsos deuses, idolatria. E quem eram os publicanos? Eram os coletores de impostos. Uma das classes de pessoas mais odiadas do tempo de Jesus. Eles cobravam os impostos do Império Romano ao povo e cobravam altas taxas nesses impostos. Por quê? Porque ele precisava da sua comissão, né? E esses cobradores de impostos, eles poderiam delegar essa atividade para outra pessoa. E essa outra pessoa poderia delegar essa atividade para outra pessoa. Só que todas essas pessoas, elas pediam a sua comissão. Então você tinha taxa de um, taxa de outro, taxa do cobrador, taxa do império. E o povo nisso aí? Por isso que o povo, ele tinha ódio dos cobradores de impostos, dos publicanos. Eles eram gananciosos. E para piorar esse ódio, muitos desses cobradores de impostos eram o quê? Judeus. Para piorar essa raiva, essa ojeriza pelos cobradores de impostos. Um comentarista bíblico, ele fala que a gente só consegue pensar na forma como esse ódio era desferido sobre os cobradores de impostos, porque na prática era muito maior do que a gente pensa, muito maior.
Então, o que Jesus está ensinando aqui, queridos? Que pessoas gananciosas, vis, desumanas, que cobravam altas taxas, pessoas que não criam no Deus verdadeiro, idólatras, eram capazes de amar pessoas que as amavam. Eram capazes de ter amigos, eram capazes de ter família, eram capazes de nutrir sentimentos. Então Jesus está dizendo o seguinte: qual é o mérito de amar quem ama a gente? Qual é o mérito? Qual é o mérito, queridos, de nós amarmos alguém que nos gerou, que nos amamentou, que cuidou da gente, que levou para a escola, que deu papinha, uma mãe presente? Qual é a dificuldade de amar uma mãe presente? Qual é a dificuldade de amar um pai presente, que cuidou, que protegeu? Qual é a dificuldade, queridos, de amar um cônjuge presente, parceiro, que cuida, que se preocupa? Qual é a dificuldade de amar um filho que a gente gerou? Qual é a dificuldade da gente amar os nossos amigos que se preocupam com a gente, que mandam mensagem? Qual é a dificuldade? É a mesma coisa, queridos, eu chegar aqui diante de todo mundo e falar assim: minha esposa, eu te amo. O que tem de surpreendente nisso, queridos? Por mais que hoje o quadro da família e do casamento, ele seja dissolvido, ele tenha se quebrado ao longo dos anos, não há nada de surpreendente nisso. É minha obrigação amar minha esposa. Então ninguém aqui vai levantar, vai bater palma para mim, vai tirar fogos. Por que não? Porque é minha obrigação. Então é isso que Jesus está dizendo. Que nós devemos nos distinguir do mundo. Nós devemos nos distinguir do padrão das pessoas vis desse mundo. Porque se nós continuarmos a amar somente aqueles que nos amam, nós vamos nivelar o nosso comportamento a publicanos, a estelionatários, as piores pessoas possíveis. E qual é o padrão de amor que Cristo nos ensina? É o padrão de amor que dá o primeiro passo. O verdadeiro amor, o amor perfeito, não é pautado em reciprocidade. O amor perfeito, genuíno, verdadeiro, divino, ele é pautado em dar o primeiro passo. Se nós, como igreja, dependêssemos de reciprocidade de amor para sermos salvos, a gente estava lascado. Se nós tivéssemos que responder à altura o amor de Cristo, a gente estava lascado. Por isso Jesus, ele nos apresenta o verdadeiro amor, e o verdadeiro amor, ele dá o primeiro passo. Por isso Jesus, ele fala: ame o seu inimigo, dê o primeiro passo. Dê o primeiro passo em direção ao perdido, dê o primeiro passo em direção ao inimigo, ore por ele, seja caridoso, dê o primeiro passo, porque esse foi um instrumento de salvação da minha vida e da nossa vida. Jesus, ele deu o primeiro passo em direção à igreja. Então, nesse terceiro conselho, nós aprendemos o seguinte: nós amamos o nosso inimigo porque a igreja se distingue do mundo. Nós amamos o nosso inimigo porque nós somos um povo diferente. Nós somos um povo separado. Nós somos um povo santo. Então Jesus, ele chega ao último conselho. E esse último conselho a gente vai concluir esse sermão. Jesus, ele apresenta o último porquê. Por que nós devemos amar o nosso inimigo? E Jesus, ele diz simplesmente o seguinte: porque nós devemos ser perfeitos como o Pai é perfeito. Lembram que a gente falou anteriormente sobre nós vivermos uma fé superficial porque nós não nos apropriamos da palavra viva de Deus? É sobre isso que Jesus está falando. O chamado de Cristo para a igreja é para ser perfeito, como o Pai é perfeito.
Menos do que isso não é o padrão do discípulo. E o que é ser perfeito, queridos? Perfeição aqui diante do Pai tem a ver com igualdade? Não, não. Porque o Senhor é o Deus Criador e nós somos criaturas. Ele é o Deus Santo e nós somos apenas seres humanos, meros seres humanos. Então essa perfeição não está ligada à igualdade. Essa perfeição ela está ligada à semelhança. João Calvino, comentando esse texto, ele fala que ser perfeito aqui está ligado à semelhança. E o que é ser semelhante a Deus? O que é ser semelhante a Deus? João Calvino ele fala que ser semelhante a Deus é ter como objeto de desejo, é ter como objeto de anseio, é ter como objeto de anelo da igreja aquilo que Deus deseja para a nossa vida. Aquilo que Deus deseja para nós precisa ser o objeto de desejo da igreja. Isso é perfeição. Paulo nos ensina essa perfeição. Paulo, em Filipenses capítulo 3, ele diz o seguinte: diante da grandiosidade de Cristo, diante da sublimidade de Cristo, hoje, tudo aquilo que eu considerava lucro, eu considero como perda. Eu considero como nada. Diante da grandiosidade de Cristo. Queridos, quando nós encontramos com Jesus e com o caráter da fé de Jesus, nós não podemos desejar a mesma coisa de antes. Nós precisamos ser impactados por essa presença, de modo que o nosso desejo se alinhe com os desejos de Deus. E na perspectiva em que a gente tem que amar o inimigo, o que Jesus está falando no sentido de sermos perfeitos? Cristo ele foi para a cruz do Calvário, queridos, e demonstrou o seu amor pela igreja, por uma igreja perversa, morrendo na cruz, amando ela. Então nós precisamos alinhar esses desejos na vida da igreja, nós devemos amar o perverso. O objeto do amor de Cristo deve ser o objeto do amor da igreja. Nós devemos inclinar o nosso coração para quem está perdido. Nós devemos inclinar o nosso coração para o perdido. O padrão do discipulado de Jesus é perfeição. E ser perfeito no reino de Deus é desejar aquilo que Cristo deseja para a nossa vida. É ter aquela percepção do apóstolo Paulo de dizer, olha, depois que eu conheci Cristo, tudo é perda. Paulo ele usa a expressão esterco. Esterco é cocô, gente. Desculpa a expressão. Mas o que Paulo está dizendo é o seguinte: antes de Cristo, tudo aquilo que eu considerava importante, tudo aquilo que eu considerava como fonte de lucro, hoje eu não considero como nada. Porque a presença de Cristo ofuscou tanto o meu coração, que hoje o meu desejo está alinhado àquilo que Cristo quer para a minha vida. E Jesus, ele não deseja nada menos do que isso para a igreja, queridos. Então, por que nós devemos amar o nosso inimigo? Porque Cristo nos chama a sermos perfeitos como Ele é perfeito. Amém, queridos? Vamos orar? Senhor, louvado seja o Teu nome, Pai. Louvado seja o Teu nome pela Tua palavra, que é viva, que é poderosa, que é mais cortante do que espada de dois gumes, que penetra o nosso coração e a nossa alma. Que essa palavra possa penetrar a medula do nosso ser, a nossa alma, para que nós sejamos perfeitos como o Pai é perfeito. Para que nós tenhamos a condição de olhar para além da maldade da humanidade, olharmos a humanidade como obra das suas mãos.
Nos ajuda, Pai, nos ajuda. Nós somos fracos, pecadores. Essa ordem, Pai, de amar o inimigo nos humilha, porque revela a nossa incapacidade, porque revela o nosso pecado. Por isso nos ajuda, Pai. Espírito Santo, desarma o nosso coração, desarma a nossa amargura, desarma a nossa aversão pelo outro. Em nome de Jesus, nos ajuda. Nós somos completamente carentes do Teu poder, da Tua obra, Espírito Santo. Quebra o nosso coração de pedra. Em nome de Jesus, Pai. Esse é o clamor da igreja. Amém.